atendendo a solicitação do Acácio, e me pediu para narrar a primeira viagem que fiz para Goiás, quando do lançamento da pedra fundamental da cidade da Fraternidade, a fixação dos primeiros habitantes de lá. A nossa caravana, através do Rogério, que se entrou em entendimento com o pessoal de Brasília, nós devíamos encontrar em Brasília com a caravana que vinha de Belo Horizonte, e daí seguir para a Cidade da Fraternidade, para o local onde seria a Cidade da Fraternidade. Nós saímos de Pinhal numa Kombi em 5 pessoas, não digo melhor, 4 pessoas, o Rogério Arlante, Andalécio Rinco, José Geraldo Tito e, posteriormente, de São João da Boa Vista, onde nós pegamos mais um componente, de nome Abdala Aguiar. E partimos, então, rumo a Brasília. Nós saímos de madrugada aqui de Pinhal e chegamos quase bem de tardezinha lá em Brasília. E deveríamos encontrar com a caravana vinda de Belo Horizonte no dia seguinte de manhã. O nosso encontro foi marcado num hotelzinho no Núcleo Bandeirantes, é onde viviam os candangos que construíram Brasília, que ajudaram na construção de Brasília. Então, chegando a esse hotel, nós nos instalamos lá, e lá estava como hóspede um senhor de Goiânia, chamado Aristonildes. Nós não conhecíamos, e nem eles a nós, e nem ele a nós, nenhum de nós. E, por conversa tal, ele ficou sabendo, ficamos sabendo um do outro, que éramos irmãos de crença e irmãos do movimento. No dia seguinte, a caravana de Belo Horizonte demorou um pouco a chegar e deveria fazer em Brasília mais algumas compras. Eles vinham em 2 caminhões e mais alguns carros. Então, nós que fomos aqui de Pinhal, de São João, mais o Aristonildes, pedimos para o doutor Lídio, que era o chefe da caravana, para nos permitir irmos antes. Então, nós saímos no dia seguinte de manhãzinha, e logo que eles chegaram, no dia seguinte de manhãzinha, nós saímos e eles ficaram para fazer as compras devidas. Chegando, o trajeto fizemos, foi muito gostoso aquela viagem. Chegamos lá no local, o Rogério Arlante já tinha estado lá, mas não, ele conheceu a região, mas não o local exato onde já haviam sido marcados, tinham os marcos já da cidade. Segundo um projeto inicial do primeiro momento. Quando nós estamos chegando próximo ao posto tritícola, que deveríamos entrar para ir ao local, distante mais ou menos uns 5 quilômetros, apareceu, como por encanto, um cavalheiro um senhor de nome Joaquim, e ele havia trabalhado
na fixação dos marcos que havia lá. Nós devíamos descobrir onde ficava um marco próximo a um trevo que estava programado para aquele pensamento inicial. E esse senhor se comprometeu de nos guiar até lá. E nós seguimos para o local, mas não havia só um trilho de cavalos, certo? Então nós tivemos que ir cortando alguns arbustos, alguma coisa para chegar lá. E chegando lá, ele nos guiou até uma cabana, um casebre abandonado, que pertencia a um senhor chamado Gustavo. Ele abandonou aquele casebre e foi construir foi morar numa outra posse um pouco mais acima, na margem do Lajedo. Esse senhor eu não fiquei conhecendo na ocasião, só o nome. Mas depois eu vim a conhecê-lo outra vez que eu voltei lá. Ele se chamava Agustavo. Então, nós ficamos instalados assim, nessa cabana que ficava numa volta do córrego Lajedo, bem lá embaixo, onde, não sei se vocês conheceram ou não, onde ficava a olaria, onde foi feita a olaria, coisa. Ali, nós utilizamos aquela cabana, nós dormimos lá, tudo. E no dia seguinte, fomos esperar a caravana que veio de Belo Horizonte, que já estava lá no posto Tritícola. Fomos esperar a caravana lá no local. E eles chegaram aí por volta de 9 horas da manhã. E aí, já imediatamente, logo em seguida, começou o evento lá. Não? Nós, daquele Pinhal, já estávamos preparados para sair logo que terminasse o evento. Então, compareceu ao local somente nós, daqui de Pinhal, e a caravana que veio de Belo Horizonte. E o Lídio fez lá uma explanação lá, e depois uma prece, para fixar aquelas pessoas lá e tomar realmente a posse do local. Foi uma reunião muito marcante, sabe? Uma vibração excepcional. Teve um caso que me marcou muito, foi do motorista do caminhão, que não era espírita e nem muito menos sabia da Auscal. Ele se emocionou tanto que não conteve as lágrimas. E essa reunião pode ser melhor entendida e melhor sabida nos registros da Auscal, porque ela foi toda gravada. Esse senhor que eu me referi, ele tinha aí por volta de uns 45, 50 anos, e de nome Milton, lembro até o nome dele. Ele chorou de emoção. E não tinha nenhuma ligação com o movimento. Vocês poderem aquilatar a vibração que estava no ambiente. Foi muito marcante, marcou muito para mim. E logo que terminou todo esse evento, nós saímos de lá. E lá ficaram
todo o pessoal de Belo Horizonte, e que ficariam lá no local Nelson de Almeida, o Zé Carlos Arantes e um outro que cujo nome eu não me lembro. E aí terminou a nossa participação. Terminou aquele evento, nós já viemos embora, porque nós não podíamos ficar mais. E eles ficaram lá para construir o barracão, o primeiro barraco de madeira lá que muita gente conhece. Era feito de tábua e tinha 3 cômodos, cozinha, uma sala no meio e um quarto em seguida. Era essa a construção. E ficaram lá essas 3 pessoas, um voltou, acho que nem voltou logo em seguida, ficaram Zé Carlos e Nelson. Zé Carlos, depois de algum tempo, também voltou. E depois, passado resolveu voltar para lá. Então, um período, só ficou lá o Nelson, sozinho lá, sem quase nada que poder fazer. Ali, da segunda vez que eu estive lá, eu pude verificar as coisas, o que tinha sido feito. Era esse barracão, tinha um poço, onde servia água para coisa, só, mais nada. E nessa segunda vez que eu estive lá, foi a pedido do Dr. Lídio, que era para construirmos lá alguma coisa para abrigar a caravana que iria realizar lá no local da cidade, do local que hoje é a cidade da Fraternidade, acomodações para 350 pessoas. E seria realizada ali a terceira semana da Fraternidade, a primeira lá na cidade. E foi uma luta para fazer isso aí. Nós estávamos, o doutor Lídio anteriormente havia me telefonado para ver se eu topava ir para lá. Eu tinha direito a 3 meses de licença, por causa que eu tinha mais de 5 anos de trabalho no Estado. Então, eu tirei esses 3 meses e fui para lá. Então, eu fiquei lá em maio, junho, julho. Fim de março, maio, junho, julho. Porque eu liguei com os 3 meses as férias de julho. Certo? Então, nós construímos 3 barracões, uma luta que coisa. No começo, só eu e o Nelson. O meu batismo de lá foi para tirar no mato os pés direitos que iam servir já de sustentação dos barracões. Somente eu e Nelson. Foi um batismo já que me deixou banhado de suor. E a partir dali, nós começamos a tomar todas as providências para a construção dos barracões. Né? Os barracões foram empreitados pelo pessoal da região. Tinha um barracão com 40 metros, um outro um pouco
menor, com 30 metros, e um outro que nós pensávamos que fosse necessário para as reuniões, menor. Esses 3 barracões eram feitos com esses pés direitos de madeira, coberto com folha de indaiá, não qualquer um tipo de palmeiras aí da região. Até que fica bonito a cobertura. E não vaza, e fica muito boa. Um barracão, o de 40 metros, deveria ser o dormitório masculino. O barracão de 30 metros, o dormitório feminino. Esses 2 barracões foram cercados, quer dizer, feitas as paredes laterais de adobe. O adobe foi feito sob encomenda por um pessoal da região, um senhor chamado Alípio e o companheiro dele, Joaquim. Eles fizeram lá a quantidade de adubo necessário para fechar os 2 barracões, tanto a área feminina como a masculina. E coube a mim fazer todas as instalações de água, instalações sanitárias, e o fundo desses 2 barracões foram cercados. Foi feita uma parede já do lado de fora, de tábua, usando as tábuas que tinha lá, e com divisões de boxe, quer dizer, a instalação de sanitário, instalação de chuveiro, que iria ser necessário quando chegassem os caravandeiros. Para chegarmos a isso, o Nelson teve que me deixar sozinho lá durante algum tempo. Ele veio a Belo Horizonte, foi a Belo Horizonte, porque precisava adquirir algumas coisas lá para concluir. E eu fiquei lá sozinho. Depois de alguns dias, uns 20 dias depois, mais ou menos, que eu tinha chegado lá, o Andalés chegou com a família dele. Primeiro ele chegou para ser instalado lá no Posto de Tigre, que tinha uma casa vazia. Mas ele não quis ficar lá, ficou só uma noite só. Ele mudou lá para o nosso barracão lá, para o nosso barracãozinho antigo lá de madeira. E ali foi começado todo o trabalho de construção dos barracões, logo que o Nelson voltou de Brasília. Todas as paredes externas dos barracões foi o Nelson que fez. Eu servi de servente para ele. Quando, depois, encanamentos, instalação de chuveiro, instalação de vaso sanitário, instalação de pipi na ala feminina. Eu construí uma torre com 3 troncos de mais ou menos 5 metros de altura. Fiz um triângulo, né? Mais ou menos na altura mediana, eu fiz
uma plataforma ali, e ali eu instalei um tambor para água quente. E em cima fiz uma outra plataforma, um outro trabalho, e pus 3 tambores ligados. Isso foi construído perto do poço que já existia lá, e que o Nelson acabou de cavar, de afundar mais para ter água suficiente. Se me lembrar, perto, essa torre com os latões foi feita entre os dois barracões maiores. E eu fiz a instalação de água vindo do poço até os latões de cima. E ali ficou interligado. No latão de baixo, para alimentar o latão de baixo, eu fiz lá tinha construído uma serpentina e botei lá alguns tijolos de um lado e do outro da serpentina e fogo ali. Quando a caravana estava chegando, já tinha água quente lá para recebê-los. O trabalho foi foi duro mesmo. Duro e sem descanso, praticamente. Todo o tempo que eu tive lá. Quer dizer, eu estava terminando de fazer, picar cano, instalar tudo. A caravana estava apontando lá no alto. Os ônibus, eu estava percebendo o ônibus, era de tardezinha. Foi feita uma cozinha do lado do barracão, dos barracões de 30 metros, entre o barracão de 30 metros e depois foi feita uma cozinha, onde e foi utilizado uma chapa de ferro que tinha lá, o Nelson fez os buracos nela lá e para servir de chapa para pôr o material de cozinha, para fazer o cozimento ali das refeições. Eu sei que quando a minha sorte ainda foi que nos últimos dias, quase nada, chegou um rapaz de Andradina e ele me ajudou muito nas instalações finais. Mas quando o pessoal chegou, achou tudo funcionando. Foi feita a instalação elétrica e lâmpadas nos barracão, com um gerador emprestado pelo senhor Juca, que era o responsável lá pelo posto tritículo. Ele emprestou me sumiu, prestou, e nós tivemos, através desse motor e coisa, eletricidade para iluminar aquilo lá à noite. Inclusive a bomba, inclusive para a bomba que lançava água
para abastecer as instalações sanitárias todas. Eu sei que eles encontraram tudo direitinho e a semana pôde ser realizada com sucesso. Teve muito bom, né? O Acácio participou, e ele deve lembrar bem disso. Enfim, é o que eu tinha a dizer.